Fala, imparáveis, tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, iniciando mais um evento aqui direto do YouTube do Objetivo Concurso, a você aí, concurseiro e concurseira, que vai fazer a Polícia Civil de Pernambuco, né, galera? A prova tá chegando, já no final de fevereiro é a sua prova. O professor trouxe 1 hora aqui para você batendo forte questões que estão no seu edital da banca que fala a sua prova, que é a banca CESP-Sebrasp, né? Então esse vai ser o nosso evento, tá? Para quem não me conhece, professor Thiago Aquino, eu sou direito penal aqui da Casa do Objetivo Concurso, policial militar aqui do estado do Ceará, com muito orgulho, esse ano indo para completar 15 anos de serviço público, né? Tá ficando antigão. E estou com a missão hoje de ajudar você também a ser policial civil aí do Pernambuco, tranquilo? Então, galera, fiquem comigo, questões top aqui, todas recentes, tá? Trouxe questões aqui de 2020 para cá, para você ver como é que a banca vem trabalhando esses temas que estão no seu edital, tranquilo? Sem mais enrolações, milongas ou delongas, vamos para a apresentação de slide, galera. Ó, o nome do evento é isso, ó, é 1 hora, tá? É 1 hora de direito penal só em questões para você que vai fazer esse grande concurso da Polícia Civil do Pernambuco, tá, galera? Esse aqui vai ser o nosso canal de comunicação. Se ficar alguma dúvida aí, você me manda lá no Instagram, manda um direct e me diz qual é a sua dúvida, para o professor ter o maior prazer em ajudar você, tá, galera? Vamos para cima dessa aprovação, a provinha tá chegando. E o professor está com a missão de ajudar você a gabaritar a prova de penal. Beleza? Então, vamos para cima das questões, vamos lá. Primeira questãozinha agora de 2022, né? PC Paraíba, tá, galera? Olha só, questão bem tranquila, mas você vê como a CESP cobra provas também, questões também tranquilas, né? Não é aquele bicho de 7 cabeças, não, tá? Em relação ao lugar do crime, pessoal, o que é que ele quer saber aqui? Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro? É aquele mnemônico conhecidíssimo, né? Que é o bizu da luta. É isso, galera? Tá lembrado? E para o lugar do crime, a teoria adotada será ubiquidade. E para o tempo, a teoria adotada qual é? É a da ação, né, galera? Da atividade. Bizuzinho. Isso, para você decorar, tá? Luta. Ou seja, para o lugar será considerado tanto o local onde houve a ação ou a omissão, né? No caso da conduta, beleza? Como também no lugar onde gerou o resultado ou onde deveria produzir-se o resultado. Então, são considerados aqui, senhores, esses dois locais, tá? A depender da circunstância. O lugar poderá ser o local onde houve a ação, bem como pode ser no lugar onde houve o resultado. Por exemplo, imagine um indivíduo foi baleado lá do lado de lá da fronteira do Paraguai, lá de lá da Ponte da Paz, foi baleado lá. Ou seja, a ação e a omissão foi aonde? Foi em território argentino. Mas ele atravessou a ponte e morreu no Brasil. A lei penal brasileira pode ser aplicada para esse caso? Pode. Nesse caso, será considerado o local onde o resultado foi produzido. O resultado morte ocorreu já no território brasileiro. Então, a lei penal brasileira será aplicada para esse caso. Pode também acontecer o contrário. O indivíduo foi baleado aqui no território brasileiro. Aí ele atravessou a ponte e morreu lá, morreu no território paraguaio. Mas a lei penal brasileira poderá ser aplicada também porque a ação foi na lei, foi em território brasileiro. Então, e como para o lugar pode-se utilizar os dois locais, tanto o local onde houve ação ou omissão, quanto o local onde houve o resultado, então a lei penal brasileira será aplicada em qualquer desses casos. Observe, pessoal, que o intuito do direito penal ter adotado essa teoria, né, da ubiquidade para considerar o lugar do crime é justamente para verificações de situações assim de crimes que envolvem países diferentes, né? O Brasil e um outro país, justamente para ser vedada aqui qualquer possibilidade de lacuna de lei. Por exemplo, imagine que se o Brasil considerasse o local do crime apenas onde houve ação ou omissão, e aí esse primeiro exemplo que eu trouxe, o cara estava baleado lá na Argentina e morreu aqui. Mas como ele tinha sido, a ação tinha ocorrido no território argentino,
a lei brasileira não seria aplicada. Aí vai que a lei, argentina não, né? Estou falando do Paraguai. Aí vai que lá no Paraguai fosse considerado o lugar do crime o local onde houve o resultado. E o resultado tinha sido no território brasileiro, ou seja, o indivíduo aqui poderia ter ficado impune por lacuna de lei. Então, para evitar isso, o direito penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade para a aplicação da lei penal, sendo considerada tanto o local onde houve ação, omissão, como pode ser também no lugar onde houve resultado. Dessa forma, não fica lacuna. De qualquer forma, a lei penal brasileira será aplicada. Beleza? Este é o porquê da teoria ser adotada da ubiquidade, tá? Beleza? E aí eu já aproveito para te dizer que para o tempo da ação, que já não é aqui objeto da questão, mas vale ressaltar, que para o tempo a teoria é da atividade, ou seja, é a teoria da ação. Ou seja, no local onde houve, né? Onde houve a ação ou omissão, onde houve a conduta. Na verdade, não é o local, nós estamos falando mais agora de tempo, é o momento, né? Tempo aqui é o momento. Em que momento foi considerado praticado aquele crime? Pronto, foi no momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o do resultado. Ou seja, para a teoria da atividade, não importa quando foi que houve o resultado, não importa. Importa é o momento da ação. Aí aqui, para o tempo do crime, o que é que você precisa saber? Questões adoram dizer isso. O indivíduo cometeu o crime, ele tinha 17 anos, 11 meses. Cometeu o crime hoje, dia 6 de fevereiro, né? Aí o que acontece? Ele tinha 17 anos, ele completa 18 anos no dia 10 de fevereiro, por exemplo. No carnaval, o cara completa 18 anos. Aí a questão diz o seguinte: e ele cometeu o crime hoje, né? 6 de fevereiro, ele é menor de idade, ou seja, ele é inimputável de acordo com o artigo 27 do Código Penal. Só que a pessoa, ele baleou a pessoa e a pessoa não morreu ainda. A pessoa morreu no hospital no dia 12 de fevereiro, ou seja, 2 dias após ele ter completado 18 anos. Aí a questão vai querer trazer uma situação de ter trazido a hipótese dele ser imputável, ou seja, de imputar ele esse crime de homicídio. Só que aí, como você sabe que para o tempo, ou seja, o momento da ação, para considerar o momento em que houve o crime, vai ser considerado o momento da ação ou omissão, independentemente de quando houve o resultado. Então, nesse caso, será considerado o momento da ação, ou seja, quando ele tinha 17 anos, ou seja, ele era inimputável. Então, mesmo que o cara morra depois de já ter completado 18 anos, para fins de direito penal, será considerado o momento da ação, pois a teoria do tempo, né, a teoria adotada é a da atividade. Beleza, turma? Então, não esquece aí esse bizu e essa explicação que o professor deu para você não errar a questão. Então, como ele quer saber do lugar, a teoria é da ubiquidade, gabarito da primeira questão, item D. Show de bola? Vamos avançar? Vamos trabalhar mais uma? Bora, professor. Assim. Questãozinha banca SESP também, PCRN. A relação à infração penal, assinale a opção correta. Vamos lá, galera. Considera-se o crime a infração penal que a lei combina pena de reclusão, detenção ou prisão simples, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E aí, pessoal, o que é que ele está falando? Ele está dizendo que o crime é a infração penal que tem prisão simples? Não, né? Você lembra que a prisão simples ela é aplicada na contravenção, né? Contravenção. Lembre que a infração penal é um gênero, né? Que tem como espécie o crime e a outra espécie a contravenção. Beleza? Vamos avançar. O item B diz, portanto, o item A está falso, né? Considera-se contravenção penal a infração penal que a lei combina pena máxima não superior a 2 anos de reclusão, não. A contravenção, a gente acabou de falar, e tem somente como pena privativa de liberdade a prisão simples. E vale destacar que não é o limite máximo, não é 2 anos, é 5 anos, né? Contravenção, ela vai ser a prisão simples, né? De no máximo 5 anos. 5 anos é o máximo da lei que pode da pessoa que comete uma contravenção penal, no máximo ela pega 5 anos de prisão simples. Aí já vale destacar que no crime, o máximo é a reclusão de 40, né, galera? De acordo com o pacote anticrime, ele alterou lá o nosso artigo 75 do Código Penal e agora traz como pena máxima a pena privativa de liberdade de 40 anos. Fechou? O item C, ó.
No ordenamento jurídico brasileiro, a diferença entre crime e delito está na gravidade do fato e na pena combinada à infração penal. Galera, é o seguinte, ó, crime é igual a delito. Não tem diferença entre crime e delito, são sinônimos. Se tivesse dito aqui, ó, a diferença entre crime e contravenção está na gravidade do fato e na pena, estaria certo. Beleza? O item D diz: a infração penal é gênero que abrange como espécies as contravenções penais e os crimes. Perfeito. Tendo estes últimos também identificados como delito. Perfeito. Perfeitamente. Gabarito. O item D, né? Nós já tínhamos visto que o B e C está errado. E o item E deve estar errado. Vamos ver o que é. Os crimes apenados com reclusão se submetem aos regimes fechados e semiaberto. Não, aberto também, né? Fechado, aberto e semiaberto. Enquanto os apenados com detenção se submetem aos regimes aberto e prisão simples. Prisão simples não é um regime de cumprimento de pena, é uma espécie de pena privativa de liberdade que é aplicada na contravenção penal. Na detenção, cabe o regime aberto e semiaberto. Fechou? Beleza, professor. Show de bola. Tranquilidade total. Segunda questão, gabarito e entender, tá? Então, pessoal, o que é só um minutinho. A questão aqui precisou você saber diferenciar crime e contravenção, que está na sua edital, né? A gente destacou aqui o limite máximo de pena de cada um. A gente destacou que crime e delito são sinônimos e que contravenções são outra espécie, né? Porque a infração penal, o gênero, tem duas espécies, crimes e contravenções. A gente destacou que no crime cabe reclusão e detenção e multa. Aliás, reclusão ou detenção e pode ou não estar cumulativo com a multa, né? Pode vir a multa simples, ou seja, isoladamente, pode vir reclusão ou multa, que é chamada alternativamente, e pode vir reclusão e multa, ou seja, cumulativamente. Reclusão e multa, como também pode ser detenção e multa, ou detenção ou multa. Show? E na contravenção, prisão simples e multa, da mesma forma, isoladamente ou alternativamente ou cumulativamente. Fechou? Professor, qual a diferença? É importante você saber quanto à aplicação da lei penal. O crime que ocorre fora do país, pode a lei penal ser aplicada, é o fenômeno da extraterritorialidade. Para uma contravenção, não há hipótese alguma de uma contravenção cometida fora do território brasileiro, a lei penal ser aplicada, não há essa hipótese. Quanto à punição da tentativa, professor, pronto, também é outra diferença. No crime, pune-se a tentativa. Na contravenção, não pune-se a tentativa. Professor, mais uma importante diferença, pronto, vamos lá, antes da gente avançar para a próxima questão, seria o processamento, né? No crime, a gente pode processar tanto com ação penal pública como ação penal privada. Já na contravenção, somente a ação penal pública e somente a pública incondicionada. Beleza? Foi dito também a questão do tempo máximo de cumprimento de pena, que na contravenção é 5 anos, no crime é 40. E aí, basicamente, a gente já elencou aqui para você rapidamente as principais diferenças, tá? Entre crime e contravenção. Fechou? Vamos avançar. Terceira questão. Terceira questão vai trazer o seguinte enunciado. Questãozinha da CESP, também 2021. Vamos lá. Direito penal brasileiro, a retroatividade de lei nova que deixe de considerar um fato criminoso é vedado conforme a Constituição, não cessa os efeitos penais da condenação, extingue a punibilidade do agente ou não se aplica a fatos transitados em julgado, torna a lei anterior excepcional ou temporária. Galera, é o seguinte, a retroatividade de lei nova que deixa de considerar crime, você encontra isso lá no seu artigo 2º do Código Penal, tá? É a chamada abolício criminis, né? Ou seja, existia uma conduta que era típica, era uma conduta tida como crime, né? E vem uma lei e diz, ó, essa conduta não é mais criminosa, ela aboliu essa conduta criminosa, aboliu o crime. É chamada abolício criminis, que é, como a gente sabe, é uma hipótese de extinção de punibilidade, né, galera? É uma hipótese de extinção de punibilidade do agente, por óbvio. Tá? E nela vão cessar os efeitos penais da condenação. Tá? Então aqui está errado. E é lógico que é permitido pela Constituição Federal e se aplica, sim, aos fatos transitados em julgado. Tá? E não tem nada a ver com tornar a lei anterior excepcional ou temporária. Isso aqui é outra coisa. É outra coisa que, inclusive, o professor trouxe uma questão para a gente trabalhar esse tema. Beleza? Então, é isso. E outra coisa, vale destacar que a retroatividade da lei, por ser benéfica, óbvio,
ela vai, de fato, retroagir, porque a gente sabe que a regra quanto à sucessão de leis no tempo é a irretroatividade da lei penal, que significa que a lei penal só produz seus efeitos após a entrada em seu vigor. Ou seja, a lei penal entrou em vigor hoje, ela vai produzir os seus efeitos a partir de então. Ela só vai ser aplicada daqui para frente. Só que pode acontecer dela retroagir, ou seja, ela ser aplicada a fatos que ocorreram antes da sua vigência. Quando vai acontecer isso? Se a lei for benéfica ao réu. Se a lei transforma aquela conduta como criminosa como não ser mais criminosa, opa, bota o indivíduo em liberdade, se ele tivesse sido condenado, afasta inclusive a reincidência dele, todos os efeitos, justamente os efeitos penais da condenação. Tá? Então, a lei que torna uma conduta não mais como criminosa, é óbvio que ela retroage. E aí vai retroagir também, inclusive no artigo 2º, você observa isso, parágrafo único, uma lei que de qualquer forma beneficia o réu. A lei diminuiu a pena, a lei trouxe uma condição de progressão de regime melhor, qualquer situação que traga benefício ao réu, a lei será retroagida e vai lá aplicar fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor. Fechou, galera? Show de bola? Terceira questãozinha, bem legal para a gente trabalhar aqui. E foi explicado. Aí eu falei para você, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar a próxima questão, ó. Vamos trabalhar a lei excepcional e temporária, quer ver? É, aqui mesmo. Vamos lá, quarta questão. Questão para promotor de justiça, professor. Professor, bota para você ficar bem preparado, galera. Ministério Público do Pará, uma provazinha bem atual agora, 2023, quanto ao tempo do crime, né? Vamos lá, a gente trouxe a questão quanto ao lugar, vou trabalhar agora, quanto ao tempo e o gabarito quer, a prova quer, a banca quer que você saiba o item correto. Vamos lá. O item A diz o seguinte, ó, mesmo que lei posterior deixe de considerar determinado fato como crime, não serão excluídos os efeitos penais da condenação feita com base na legislação outrora vigente. Serão sim, tá, galera? Serão sim excluídos os efeitos penais da condenação. Ora, se o cara foi condenado por uma coisa que não é mais crime, aí ele vai, por exemplo, ter os efeitos da condenação, como a reincidência, por exemplo, não seria justo, né? Então o direito vai abarcar, inclusive, os efeitos penais, tá? O que não vigora aqui, galera, são os efeitos extrapenais. Imagine que o indivíduo, ele, por exemplo, diante de um crime que ele cometeu, ele tenha sofrido tendo sido condenado também a uma reparação de danos da vítima. A reparação de danos da vítima é considerado um efeito extrapenal. E o efeito extrapenal, ele não é alcançado na hipótese de um abolício crimes, na hipótese de uma lei que não torna mais pela conduta criminosa. Serão afetados aqui os efeitos penais da condenação. Efeitos penais. Beleza? O item B diz o seguinte, ó, a lei temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Beleza. Ainda que decorrido o período de duração. Exatamente. E é isso aqui, galera. Lei temporária, lembra de um exemplo bem legal para a gente aqui, não esquecer. Lembra da lei da Copa, né? Da lei da Copa do Mundo, lá de 2014. Por exemplo, lá na lei da Copa, o que aconteceu? Foram criadas algumas condutas ali que foram para ser reguladas naquele período da Copa do Mundo, naquele ano, né? Principalmente aquela questão da propriedade, né? Da FIFA em trazer algumas condutas com relação a possíveis falsificações de materiais de produtos da FIFA. Então, aquela pessoa que cometeu alguma conduta criminosa durante a vigência da lei temporária, porque a lei temporária tem uma característica, ela já inicia a sua vigência com data para terminar. Como, por exemplo, a lei da Copa ela já tinha data para terminar, que era 31 de dezembro de 14. Vai durar aquele ano. Então, quando foi em 2015, 16, 17, essa lei já não estava mais sendo vigente no país. Mas aqueles fatos que ocorreram lá em 2014, obviamente, né, o processo tal, vai rolar, o cara ia ser condenado em 17, em 18, 19, sei lá quantos anos depois. Aí o advogado não pode dizer, essa lei não está mais em vigor, não. Não pode ser aplicada, pode, porque a lei temporária tem essa característica, ela é ultrativa. A retroatividade é a lei voltar no tempo para aplicar um fato que ocorreu antes da sua vigência. A ultratividade é a lei quando vai lá para frente, ela não está mais em vigor, mas ela está avançando no tempo para ser aplicada a uma conduta. Mas por quê? Porque essa conduta ocorreu durante sua vigência, vocês entenderam? E isso vale a lei excepcional também, que você vai lembrar da lei da pandemia. A diferença básica da lei da pandemia é que ela começa e não já tem uma data certa, porque não se sabe quando vai acabar esse caráter excepcional, que foi justamente o fato criador dessa norma, tá? Então, a lei excepcional, a lei da pandemia foi criada, ninguém sabia quando ia acabar, mas quando acabasse ali, ela estaria em vigor.
Ela é ultrativa, como eu expliquei, e também ela é autorrevogável, beleza? E para ambas, tanto a lei temporária como a lei excepcional, todas as outras condutas que houverem acontecido durante a sua vigência, mesmo depois da sua revogação, a lei irá avançar, ela vai ultragir para ser aplicada lá na frente, beleza? Tranquilidade, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui da quarta questão é o item B, B de bola, mas vamos analisar os outros itens para ver o que está errado. O item C diz o seguinte, ó, a lei excepcional tem aplicação imediata, não gerando efeitos caso não aplicada durante sua vigência. Errado, acabei de explicar isso para você. Tá? Acabei de explicar. Definido o fato como criminoso, a pena deve ser aplicada quando estabelecida combinação para ele. Definido o fato, a pena deve ser aplicada quando estabelecida combinação para ele. Essa questão aqui, galera, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? O fato é criminoso, beleza, está definido. A pena deve ser aplicada quando estabelecida combinação para ele. A gente sabe que o preceito primário, né, de um crime é a sua conduta, não é isso? A sua conduta. Preceito primário, por exemplo, matar alguém. Matar alguém é o preceito primário. Beleza, professor. O que mais? O preceito secundário. O preceito secundário é justamente a pena, que no caso aqui do matar alguém é a reclusão de 6 a 20 anos, tá? Então, a pena ela já é estabelecida na própria norma que estabelece o crime, é a mesma norma que estabelece a sua equivalência, sua sanção, né? Tanto que tem lá o artigo 1º que vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, a lei que cria essa conduta como criminosa já cria também o seu preceito secundário, é automático. Eles vêm juntos, tá? Não é depois que deve ser aplicado, não é dessa forma. O artigo 1º, que é a nossa lei, que é o nosso princípio da legalidade, diz isso. Não há crime sem lei anterior que o define, ou seja, a lei tem que existir antes da conduta praticada, né? Não pode haver uma conduta aqui e depois vir uma lei dizer que essa conduta é crime e ela vir retroagir, não. Quando o indivíduo pratica o crime, já tem que ter uma lei anterior definindo essa conduta como criminosa. E já tem que ter nessa lei dizendo qual é a sanção aplicada a essa conduta. Beleza, galera? Por isso que o item D está errado. E o item E diz, ainda que transitada em julgada sentença penal condenatória, lei posterior terá aplicação imediata. Olha só, depende, tá, galera? Depende da lei posterior, só se for benéfica, né? Se for benéfica ao réu, ela vai retroagir, né? Se for maléfica, se for mais grave, se for prejudicar o réu de alguma forma, não vai retroagir. Fechou? Questão 4, gabarito é o item B. Beleza, turma? Vamos avançar aqui para trabalhar mais. Iniciar aqui, de fato, a gente trouxe algumas questões, né, nessa parte inicial do seu edital, lembrando que não caiu teoria do crime, não caiu teoria da pena, não caiu pessoas, né? O que cai lá no seu edital é falando crime e contravenção, né? Quando a gente fez a análise do seu edital, o professor bateu isso, que a banca, a gente entende que a banca quis dizer crime e contravenção como espécies de infração penal, tá? Mas você que é bisurado sabe que a importância do estudo da teoria do crime, principalmente para quando você entrar na parte especial, você está se preparando também por conta da necessidade realmente de construir essa base jurídica, né, necessária para você entender a parte especial. Beleza? Então, entendo que é fundamental. Inclusive, nós vamos falar agora aqui de crimes, vamos saber quando o crime é doloso, é culposo, quando ele é tentado, ele é sumário. Então, é fundamental o estudo da teoria do crime. Você precisa, de fato, construir essa base jurídica fundamental para o entendimento da parte especial do direito penal. Beleza? Vamos lá. Ó. Questão 5 também, banca CESP, agora de 2022. Ó. Antônio, visando matar Carlos, desferiu tiros na direção deste. Pessoal, visando matar. Então já identificamos o dolo aqui do indivíduo que quer matar. Todavia, alguns disparos por clara culpa, né, ou seja, por imprudência, ou negligência ou imperícia, atingiram Francisco, que não faleceu, mas perdeu o braço por amputação em decorrência dos ferimentos. Nesse caso, Antônio deverá responder, olha só, a questão traz aqui
uma série de conhecimento teórico necessário para você responder. Vamos lá primeiro. Ele tinha um dó de matar, foi, atirou, né? E causou a morte. Então, com relação à vítima Carlos, Antônio conseguiu o que ele queria. Ele tinha um dolo de matar o indivíduo, foi, efetuou vários disparos, matou o cara, homicídio consumado. Foi de bola. Sem dúvida aqui. Homicídio doloso consumado. Tranquilo, né? Até aí, tranquilo, professor. Com relação ao Francisco, que foi atingido por clara culpa, como ele disse aqui, e perdeu o braço amputado. Olha só, você vai lembrar o seguinte: e aí, o indivíduo aqui, ele responderia por lesão corporal grave, ele perdeu um dos membros, na verdade seria uma lesão corporal gravíssima, né? Quando há uma perda ou inutilização de membro sentido não, ele perdeu o braço, seria uma lesão corporal gravíssima, ou seria uma lesão culposa, porque lembra que na lesão culposa não tem gradação, não tem lesão culposa grave, lesão culposa gravíssima, lesão culposa leve, lesão culposa, lesão culposa. A lesão gravíssima, grave ou leve só será mensurado quando dolosamente for a lesão. Beleza. Mas e aí, ele vai responder por lesão ou é por tentativa de homicídio? É importante você saber. Então, a questão deixou aqui, claro que era ele que disse, ó. Todavia, alguns disparos por clara culpa, né? Por clara culpa. Então, aqui, professor, está claro aqui que ele não teve o dolo de atingir Francisco. Beleza. Então, nesse caso, ele vai responder por quê? Eu já concluiu que com relação a Carlos, vai ser homicídio doloso consumado. Aí o que acontece, galera? Com relação a Francisco, já que ele não tinha um dolo, se eu não tinha dolo de matar, ele vai responder por lesão corporal culposa, tá? Agora merece um destaque especial. E isso porque, em decorrência do aberratio ictus, né, lá do artigo 73 do Código Penal. O que é que diz o aberratio ictus? É quando há um erro na execução, um erro de pontaria, né? O indivíduo, quando ele dá um erro de pontaria e ele atinge pessoa diversa da pretendida, a regra é ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida, a vítima virtual, não a vítima real. E aí é a primeira parte do artigo 73 que trata do aberratio ictus. Mas quando, por erro na execução, ele atinge o seu alvo, mas ele atinge também alvos diferentes, pela norma, o entendimento é que haverá um concurso formal, né, que é quando uma conduta só gera vários resultados, e ele vai responder por dolo naquela pessoa que de fato ele queria, e na modalidade culposa para os diversos resultados que vieram diferentes, tá? Beleza, isso porque a questão aqui, em nenhum momento, pediu um entendimento jurisprudencial. Por que eu estou te alertando nisso? Porque o STJ já afirmou entendimento e quando houver isso aqui, no aberratio ictus, ele atingiu a vítima que queria e também vítimas que não queria, o dolo que ele tinha perante essa vítima pretendida será estendido para as demais vítimas. Então o cara chega aqui para matar o seu desafeto. Sai metendo ficha. Mata um e baleia os outros dois. O que acontece? Entendimento do STJ. Ele responde por homicídio doloso consumado e homicídio doloso tentado para as outras vítimas, porque esse dolo aqui ele é transferido para as demais vítimas. Então, mas isso é o entendimento do STJ. Afirmado já. Mas como a questão não pediu aqui o entendimento jurisprudencial, o entendimento do STJ, o entendimento dos tribunais superiores, ou seja, você vai se amarrar pelo que pode se extrair do próprio Código Penal. Extraindo o Código Penal, em razão do artigo 73, o gabarito aqui será o item E, homicídio doloso consumado, né, com relação a Carlos, deixa eu fazer aqui para o slide, homicídio doloso consumado com relação a Carlos e lesões corporais em relação a Francisco em concurso formal lá do artigo 70, tá? Este vai ser o nosso gabarito dessa questão, mas fiz questão de destacar que o entendimento do STJ aqui é diferente. Isso é fundamental você saber, porque se vier cobrando, pedindo o que o STJ entende por isso, aí você vai marcar. No caso aqui, seria até a opção, sabe qual? Seria esse aqui, ó. Seria o entender, homicídio doloso consumado em concurso formal próprio com tentativa de homicídio. Seria esse o gabarito. Se fosse por quem? Pelo STJ. Mas como não, a questão não deixou claro isso,
a gente vai levar o entendimento aí da própria lei, do Código Penal, que aí o gabarito vai ser o item E. Beleza pura, galera? Tranquilo? Questãozinha muito boa, né? E aí eu já te digo a diferença de concurso material, né? O concurso formal. O concurso formal que é única conduta, vários resultados. O concurso material são 2 ou 3 ações que geram 2 ou 3 resultados ou mais, né? Quer dizer que a regra é a soma das penas. Já no formal, a regra é pegar a pena do crime mais grave e exasperar, né? Sofreu aumento de pena. Show? E a questão da forma continuada é o crime continuado, onde o indivíduo pratica o mesmo crime em várias maneiras assim, comuns, né? Em razão do lugar, em razão da natureza, em relação do tempo. São várias circunstâncias que aí vão trazer uma espécie de crime continuado, que aí a regra seria do concurso formal. Mas a questão aqui, em nenhum momento trouxe uma situação de crime continuado, porque não foi uma situação, por exemplo, o cara, todo dia ele está furtando o dinheiro da empresa dele, todo dia ele está furtando nas mesmas condições e tal, e ao invés de responder por vários furtos, concurso material, ele vai responder por um só e vai ter apenas esperado em razão dessa ficção jurídica que é chamada crime continuado. Então, beleza? Questão 5, então, o item é, vamos trabalhar mais uma questão, ainda no crimes contra a pessoa, ainda tratando de crimes contra a pessoa, à luz do Código Penal, a gente precisa de assinalar o item correto, questãozinho de 2022 da Banca Sesc também, e vamos ver aqui o que é que dizem os itens, olha só. O item A diz o seguinte: a mulher que, sob a influência do estado puerperal, matar o próprio filho durante o parto, responderá, galera, por infanticídio, tá? Artigo 23 do seu Código Penal. A gravidade da lesão corporal será equivalente se ocorrer tanto a debilidade permanente quanto a perda ou inutilização negativa. A debilidade é lesão grave. A perda ou inutilização é gravíssima, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. A debilidade, galera, a debilidade ela vai estar ligada ao quê? A uma situação de ele não teve uma perda completa de utilização. Imagina um exemplo da visão melhor. A gente tem dois olhos, né? Que é o que compõe nosso membro, sentido, né? O sentido qual? O sentido, a visão. Então, se o indivíduo leva uma facada em um dos olhos, ele vai ter a perca parcial da visão. Ele vai ter uma debilidade permanente de sentido. Debilidade porque ele não perdeu por completo. Porque se fosse uma facada nos dois olhos, ele teria perdido a visão. Aí seria uma lesão corporal gravíssima. Beleza? Então, no caso aqui, a questão está dizendo que não tem diferença. Está errado porque tem sim a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima, quando ocorre a perda ou inutilização. Show? Beleza. Item C, galera. Item C diz: o aborto necessário quando não há outro meio de salvar a gestante. E o aborto, no caso de gravidez decorrente de estupro, exclui a ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa. Olha só, de fato exclui a ilicitude, mas exclui por ser considerado aqui uma hipótese de excludente de ilicitude. É excludente de ilicitude. E não por inexigibilidade de conduta diversa. É excludente de ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa estaria afetando a culpabilidade. Não é o caso, tá? Por isso que o item está errado. O item D diz: o agente que induzir, instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação responderá por um crime doloso contra a vida. Perfeito, tá? Você encontra isso artigo 122 do Código Penal, acerta aqui o item D. O item E vai dizer: a circunstância de um crime de feminicídio ser praticado durante a gestação ou nos 3, tá? Não é 6 meses. 3 primeiros meses após o parto é qualificadora desse crime. Perfeito. A verdade é o seguinte: a circunstância do crime de feminicídio ser praticado os 3 meses não é uma qualificadora. É uma situação de aumento de pena, tá? Aumenta-se a pena no crime de feminicídio quando ocorre na gestação ou nos 3 primeiros meses de vida. Isso não é uma qualificação. O feminicídio por si só já é um homicídio qualificado. Já é um homicídio qualificado. Tá? O feminicídio ele já é qualificado por si só. Porque o feminicídio, cadê?
O feminicídio, galera, já é uma qualificadora presente no parágrafo 2º do Código Penal. Diz o 6, tá? O 6 do Código Penal. Esse aqui é um homicídio qualificado em razão de feminicídio. Qual é? Em razão de condição de sexo feminino, que pode ser tanto pela questão da violência doméstica, quanto em razão de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Beleza? Fechou. Aí, para esse crime específico do feminicídio, tem umas hipóteses de aumento de pena, justamente na duração da gestação ou nos 3 primeiros meses. Essa pena poderá ser aumentada, né? Aumentada de 1/3 até metade. Qual pena? A pena já do homicídio qualificado aqui, que é o que? É 12 a 30 anos. Então, o homicídio já é qualificado pelo feminicídio. Aí vem aumento de pena, porque na gestação, nos 3 primeiros meses, aí aumenta a pena de 1/3 até metade. Fechou? Beleza pura? Questão 6, muito boa para a gente trabalhar aqui o primeiro capítulo, né, dos crimes contra a pessoa, que trata dos crimes contra a vida. Lembrar aqui, basicamente, nós temos 4 crimes aqui. Homicídio, induzir, instigar ou auxiliar alguém a praticar automutilação ou suicídio, infanticídio e as hipóteses de aborto. Desses 4, só tem um aqui que admite a modalidade culposa, que é o homicídio, tá? Lembrar que o induzir, instigar ou auxiliar o suicídio é crime formal. Você induziu o indivíduo que quer criar a ideia de se matar, você já praticou o crime independente de resultado naturalístico. Importante você saber que aqui no aborto, nós temos o aborto, o autoaborto praticado pela própria gestante, artigo 4, ou quando ela permite que terceiro lhe o provoque, 124. Esse terceiro que provoca o aborto com o consentimento da gestante responde pelo 126. E se o aborto é sem consentimento, o terceiro que provoca responde pelo 125 do Código Penal. Lembrar que aqui na hipótese do aborto provocado por terceiro e a gestante que permite que ele provoque, nós temos uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, né, que diz lá na teoria monista que os agentes concorrem em pluralidade de agentes, relevância causal, com âmbito subjetivo, eles respondem pelo mesmo crime. A teoria monista. Aqui na hipótese de aborto, 124 com 126, é uma hipótese de exceção, tá? 123 é o crime chamado bipróprio, porque tanto o sujeito ativo é próprio, que só pode ser a mãe, como o sujeito passivo é próprio, que é o filho que morre ali durante o parto, logo após que a mãe está sob influência do estado puerperal. Artigo 123, beleza? Falei sobre um pouco do aborto, falei do 123, do 122, 121, 121, você saber todas as hipóteses que qualificam esse homicídio é fundamental para a sua prova. Saber quando o homicídio é privilegiado, saber das hipóteses de homicídio privilegiado qualificado, que é quando o privilégio se aplica a um qualificador de natureza objetiva, tá? Você tem que saber tudo isso. E aí, por aí vai. Beleza? Vamos avançar. Vamos aqui para a nossa 7ª questão. A 7ª questão, galera, eu trouxe aqui o crime contra o patrimônio. Olha só, Banca CESP, PC Paraíba, né? Ó, esse civil da Paraíba, então também agora é bem recente. E vamos lá ver o que é que ela diz. Ó. José, mediante simulacro de arma de fogo, com o ônibus Recibe a Bende, que é o subtrair, né? Assim. Ele está com simulacro de arma de fogo, tá, beleza. Ameaçou o frentista de um posto de gasolina e determinou-lhe que lhe entregasse todo o dinheiro que estava em seu bolso. Ao surrupiar todo o dinheiro, olha só, ao surrupiar todo o dinheiro e começar a fugir, José visualizou uma viatura da PM do outro lado da rua. Nesse momento, José devolveu o dinheiro ao frentista, pediu-lhe desculpas e informou-lhe que a arma era de brinquedo. Ó. Imediatamente, o frentista imobilizou José, que foi preso. Ora, não, por um policial militar. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que José praticou. Olha só, galera. Não só, a gente vai trabalhar vários aspectos aqui fundamentais deste crime patrimonial. Vamos lá. Ele chegou com simulacro através da grave ameaça para subtrair o dinheiro. Ele está entrando aqui no crime de roubo do artigo 157. Tá claro, né? A pessoa aí tá beleza. Vamos lá. Ele pegou e a questão diz, ao surrupiar todo o dinheiro, ou seja, ele já tinha tomado posse desse dinheiro, estava começando a fugir, aí ele vê a PM e diz, eita, meu irmão, vou ser preso. Aí voltou, e ela tava brincando, essa arma é de brinquedo, também o dinheiro, desculpa, eu tava brincando. E aí? É tentado roubo?
o roubo é consumado, o que é que você acha? Pessoal, você tem que saber uma coisa bem clara. Já está simulado, então já está bem passivo. O quê? Momento consumativo do roubo. Vale para o furto também. Momento consumativo é quando o crime estava na execução e passou a ser consumado. Quando? Quando o agente ele inverte a posse. Ou seja, o dinheiro estava com o frentista. Ele veio com a faca, com a arma, né, o simulacro, ameaçando o indivíduo, o frentista deu o dinheiro. Quando ele tomou posse do dinheiro, houve o quê? A inversão da posse. O dinheiro estava com a vítima, agora estava com o autor do crime. Teve a inversão da posse, consumou o crime. O crime está consumado. Então, quando ele está ainda aqui e vê a PM, é óbvio que aquilo ali é uma circunstância alheia à vontade dele. É uma circunstância alheia à vontade do agente que, quando não consuma o crime, é realmente um crime tentado. Mas o crime já consumou, então não tem o que falar em tentativa. O crime já estava consumado. Entendeu? Então ele responde pelo roubo consumado, tá? Beleza? O fato dele ter devolvido o dinheiro, ter reparado o dano, isso aí vai incidir lá na dosimetria da pena, que não está no seu edital, quando o indivíduo ele repara o dano, restitui a coisa, né? Que aí é uma circunstância atenuante. Aqui não entra nesse mérito. Beleza? E o fato de ser simulacro de arma de fogo, professor, que eu sei que arma branca é causa de aumento de pena, né? Uma causa de aumento de pena da ordem de 1/3 a metade. Eu sei que a arma de fogo permitida também é uma condição de aumento de pena do roubo, só que agora aumenta de 2/3. Eu sei que a arma de fogo de uso restrito ou proibido duplica a pena do crime de roubo. É uma causa de aumento que vai dobrar a pena do roubo. Mas o simulacro, professor, pronto, o simulacro, de fato, o simulacro ele serviu para quê? Para grave ameaça. Serviu para caracterizar o roubo. Mas como o simulacro não tem poder lesivo nenhum, por óbvio, não explicar, eu não vou entrar em nenhuma dessas hipóteses de aumento de pena. Mas ele vai servir simplesmente para caracterizar o roubo, que foi através desse simulacro que ele pegou a grave ameaça. O frentista não sabia que era falso, então funciona para aplicar a grave ameaça. Mas não vai funcionar aqui em nenhuma das hipóteses de aumento de pena. Então, a gente está diante de um roubo consumado simples, né? Que não há nenhuma condição de aumento de pena, não há qualificador, até porque é para qualificar o roubo somente quando gerar, através da violência, o resultado morte ou lesão corporal grave. Não foi o caso. Então, galera, analisando aqui as opções, a gente tem no item E o crime de roubo simples, consumado, pois a arma de brinquedo não tem a lesividade necessária para a majoração da pena. Perfeitamente. O gabarito aqui dessa questão é o item E. Show? Beleza? Idade total, galera. Beleza pura. Também interessante, né? Muita gente erraria por achar que entraria no roubo tentado porque viu a polícia, uma circunstância ali à vontade, mas se você entende que o momento da posse, da inversão da posse, consuma o roubo, quando a gente entra na consumação, esquece esse negócio de tentativa, esquece negócio de desistência voluntária, esquece arrependimento eficaz, esquece crime impossível, porque isso aí acontece no momento da execução. Quando consuma o crime, não tem mais o que se falar em tentativa, desistência voluntária, o indivíduo desistir de prosseguir na execução. Olha só, se eu desisto de prosseguir na execução, é porque eu estou na execução. Quando o crime está consumado, não tem mais execução. Arrependimento eficaz, o indivíduo ele impede que o resultado se produza. Se ele impede que o resultado se produza, é porque de fato não consumou o resultado. Você não consegue impedir algo que já aconteceu. Né? Beleza? Então, questãozinha bem interessante aqui, o nosso gabarito é o item E. Fique ligado, questão crime patrimonial, você já está ligado para não errar. Mais uma questão aqui de crime patrimonial, crimes contra o patrimônio também da Banca SES, também questão recente da sua irmã IPC Paraíba, vizinha PCPE, tá? Olha só, Mévio, após hipnotizar Roberto, anulando sua resistência, realizou a subtração de seus bens. Considerando a situação hipotética, o agente responderá: estelionato, furto, roubo tentado, furto tentado, o que é que você acha? Galera, é o seguinte, ó, você tem que lembrar o seguinte, a gente sempre fala do roubo através de violência ou grave ameaça, aí você esquece que o roubo ele pode ocorrer mediante uma violência imprópria. Você já ouviu falar nisso? Do roubo próprio com violência imprópria. Vou explicar. A violência imprópria, galera, tem que ter esse nome, porque não é a violência própria, né? Professor, não fala aí, não. O óbvio precisa ser dito, aluno. Porque a violência própria é
agressão, é lesão, é tirar, esfaquear. Assim é a violência própria. Grave ameaça é você impor ameaça através de uma arma de fogo, por exemplo. Só que quando o indivíduo ele rouba por, de alguma forma, reduzir a capacidade de resistência, a impossibilidade de resistência da vítima, é a chamada violência imprópria. Lembra do sonífero? Lembra do Boa Noite Cinderela, que o indivíduo coloca na bebida do agente? E aí, geralmente é em bar, né? A mulher ali, ou o homem coloca na bebida da mulher, ou a mulher bota na bebida do homem. E aí, depois que a pessoa está dormindo, ele vai subtrair os bens. Aquilo é roubo. É um roubo próprio do caput, do artigo 157, através da parte final do artigo, quando fala da violência imprópria, que é quando o indivíduo ele reduz a capacidade de resistência da vítima. Tá? E aqui a hipnose aqui foi utilizada com esse intuito de que de anular a resistência. Então, se eu, de alguma forma, eu anulei a resistência e eu subtraio, eu pratico crime de roubo. Tá? Pratico de roubo. Então, aqui nós temos gabarito item C, tá? Pronto, aqui o gabarito é o item C. Aqui é o chamado roubo próprio, tá? Artigo 157. Beleza, galera? O roubo próprio vai ser através da violência própria, né? Através da grave ameaça e também pode ocorrer através da violência. Eu estou falando isso não, para poder você também não confundir, porque nós temos o chamado roubo impróprio, que é do artigo 157, só que no parágrafo 1º do Código Penal, tá? O artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal, traz o roubo impróprio. O roubo impróprio ele só pode ser aplicado como? Somente com violência própria e com grave ameaça. Não existe aqui a violência imprópria no roubo impróprio. E é o roubo impróprio? O roubo próprio, eu já expliquei, tanto quando utiliza a violência propriamente dita, a grave ameaça, expliquei também a violência imprópria. No roubo impróprio, ocorre quando a violência própria ou a grave ameaça. E o que é o roubo impróprio, professor? O roubo impróprio do artigo 157, parágrafo 1º, basicamente é aquele crime que começou como furto. O indivíduo estava subtraindo o bem sem empregar violência ou grave ameaça. Após a subtração do bem, ou seja, após a inversão da posse, ele precisa empregar violência ou grave ameaça. Dois aspectos. Ou para garantir a impunidade do crime, ou para garantir a detenção da coisa. Vou te dar um exemplo que é fácil você decorar. Imagina um indivíduo, eu deixo aqui o portão da garagem aberto, o cara passou e vê minha bicicleta aqui, ó. Olha a garapa. Aí entra na bike para pegar. Aí eu tô aqui, vejo nas câmeras, o bicho roubando minha bike. Eu chego lá, eu chego aqui alertando. Ó ladrão, gritando pros vizinhos. Ou seja, eu chamando aqui ladrão para que as pessoas chamem a polícia e ele seja preso. Aí, para ele evitar isso, ele vem e emprega violência contra mim, ou puxa a arma e impõe uma grave ameaça. Ó, ele ainda diz assim, que ele estuda direito penal. Eu ia até subtrair, eu ia só praticar um furto, mas agora eu vou pro roubo impróprio porque eu quero que você pare de gritar, eu quero garantir minha impunidade, não quero que a polícia venha me prender. O ladrão está estudando direito, está vendo minhas aulas. Eu, opa, beleza, vai lá. Aí outra coisa é para garantir a detenção da coisa. Ele estava saindo na bike, eu vou tendo me atracar com ele para tomar a bicicleta, aí ele impõe violência própria em mim para garantir a detenção da coisa. Ou ele impõe também a grave ameaça, coloca a arma aí, fica aí, a bike é minha. Perdeu. Pronto. Ou seja, no roubo impróprio, como já há a subtração da coisa, não tem aqui negócio de resistência da vítima, ou seja, não tem a violência imprópria. Só tem a violência própria e a grave ameaça. Então já decore que no roubo próprio a gente pode ter violência própria, grave ameaça e a violência imprópria, que eu falei para você, lembra do sonífero, lembra do Boa Noite Cinderela, isso tudo aqui é roubo próprio do caput. E o roubo impróprio, que é esse roubo que ele é impróprio, por quê? Porque ele começa parecido com furto, mas depois o indivíduo aplica violência ou a grave ameaça para garantir a impunidade ou a detenção da coisa, é o chamado roubo impróprio, que aqui não tem violência imprópria. Fechou, galera? Show de bola? Beleza, professor, entendi, meu irmão. Vamos avançar? Então, item C é o gabarito da 8ª questão. Vamos para uma questãozinha aqui quanto à dignidade sexual, que está no seu edital também, tá? A gente já trabalhou a aplicação da lei penal, né, os primeiros crimes, que está no seu edital, a ação penal, né, de crime contra a aversão,
A gente trabalhou lá, lei penal no tempo e no espaço, show. Vamos para o crime contra a pessoa, trouxe aqui 2 crimes para você desse título importantíssimo do seu edital. Trouxe questões também no crime contra o patrimônio. Vou trazer agora uma de crime contra a dignidade sexual que está no seu edital e a gente fecha a 10ª questão com o crime contra a administração pública. Vamos lá. Questãozinha de 2023 aí, ó. Atualizadíssima do TJ Santa Catarina, Banca CESP, Sebrasp. José, para satisfazer a própria lascívia, passou a mão de maneira superficial e rápida por baixo da blusa de Júlia, à altura dos seios dela. Júlia tem deficiência mental e, por isso, não tinha o necessário discernimento sobre a prática do ato. Assinale a opção que indica corretamente a tipificação da conduta do José na situação hipotética apresentada. Olha só, galera. Existe o crime de importunação sexual, que é quando o indivíduo, para satisfazer a própria lascívia, pratica um libidinoso sem a anuência da vítima. Só que a importunação sexual subsidiária, quando não figura um crime mais grave. Mas aqui no caso, você precisa observar o seguinte detalhe. Ela é deficiente mental. Aí por isso não tinha o necessário discernimento sobre a prática do ato. Ou seja, a vítima aqui é vulnerável, tá? Quando a vítima é vulnerável, esse crime que seria uma importunação sexual numa vítima invulnerável, ou seja, uma vítima capaz, maior de 18 anos, quando a vítima for vulnerável, vira um estupro, tá? Vira o estupro de vulnerável, tá? Portanto, o nosso gabarito aqui, da 9ª questão, é o item C. A vítima desse ato libidinoso é uma pessoa menor de 14 anos, então não vai ter importunação sexual, vai direto para o estupro de vulnerável, tá? Gabarito aqui da nossa questão, item C, que deu para a gente trabalhar praticamente 2 crimes, que é a importunação sexual, bem importante para o estudo, e o estupro de vulnerável, que vai ser o gabarito, tá? Fechou, galera? Vamos aqui para a nossa 10ª e última questão, que vai trazer o tema crimes contra a administração pública, prova também da Polícia Civil, também Papai Charlie, só que lá do RJ, prova agora também em 2022. Ó. Os crimes contra a administração pública, ele quer o item correto. A conduta do médico particular, solicitar o pagamento de valor em dinheiro para atender pacientes do Sistema Único de Saúde, não configura crime funcional, pois o agente não se enquadra no conceito de funcionário público para fins penais. Conceito de funcionário público a gente encontra lá 327, que vai ser o quê? Aquele que exerce cargo, emprego e função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Esse é o conceito de funcionário público para fins de direito penal. O 327, parágrafo único, ele traz, parágrafo primeiro, ele traz os equiparados. Ele vai dizer que aquele que trabalha numa paraestatal, público, e para aquele que, inclusive, não trabalha na atividade privada, mas que exerce uma função típica de Estado, pratica, ele presta um serviço público, ele também será funcionário público para fins de direito penal. Então, aqui o médico, ainda que particular, mas quando ele está em atendimento ao SUS, ele está prestando serviço público à comunidade. Então, naquele momento, ele é considerado sim funcionário público. Então, meu amigo, quando esse indivíduo médico, atendendo aqui pelo SUS, ele solicita o pagamento de um valor para atender, ou seja, ele solicita uma vantagem indevida, lembra do verbo lá, que é a senhora, né? Solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida é o crime de corrupção passiva, tá? O 317 do CP, fechou? Então, como ele disse que não configura aqui, tornou o item errado. Vamos ver o item B. Comete o crime de prevaricação, 319, o funcionário público que por indulgência, indulgência eu lembro logo do 320, professor, descendência criminosa, perfeito, porque é o crime. Ó. Por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração, 320 do Código Penal. A prevaricação do 319 é quando o indivíduo ele retarda ou ele deixa de praticar um ato de ofício ou até mesmo pratica, mas infringindo o dever funcional para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui não, quando o indivíduo deixa, por indulgência, né, que lembra de pena, dó, clemência, de um indivíduo punir o seu subordinado, ele comete crime de condescendência criminosa, crime omissivo aqui da parte geral, da parte especial, né, desse título 11, que é o crime contra a administração pública. Entendeu? O item C, o particular que aquece
com a exigência de funcionário público quando este comete o crime de concussão, entregando-lhe o valor pedido em razão do exercício da função, não comete nenhum crime. Olha só, galera. O que ele está dizendo aqui? Ó? O funcionário público ele exigiu uma vantagem indevida, ou seja, ele praticou o crime de concussão. Quando ele exige do particular e o particular aquece e entrega esse valor, o particular não comete nenhum crime. Perfeito, tá, galera? Tá correto aqui. A conduta dele é atípica do particular. Ele tá sendo aqui, em tese, uma vítima dessa concussão. E aí ele simplesmente se submete àquela exigência e entrega o dinheiro, ele não pratica crime. Agora, não confunda com a corrupção ativa e a corrupção passiva. Deixa eu te destacar isso aqui. Na corrupção passiva, eu já te disse os 3 verbos: solicitar, receber ou aceitar. Quando o agente público solicita, ou seja, partiu dele essa solicitação, e o particular, ele também simplesmente entrega, ele também não comete crime. Agora, quando ocorre partir do particular a conduta criminosa, quando ele oferece uma vantagem devida e o agente público aceita, crime tanto de um quanto do outro. O particular, corrupção ativa, e o agente público, corrupção passiva. Ou quando o indivíduo promete e o funcionário público aceita essa promessa, ele também ocorre os 2 crimes. Ocorre a corrupção ativa do particular e a corrupção passiva do funcionário público. Então está casado. Ó. O oferecer com o aceitar, né? Aliás, o oferecer com o receber, né? Você oferece, o outro vai e recebe a vantagem, né? Naquele momento. Ou quando o cara promete, ó, amanhã eu te dou o Pix. Aí o cara, beleza, eu vou aceitar essa promessa. Aí está casado. Então aqui há corrupção ativa no particular e há corrupção passiva no agente público. Aqui há crime dos 2 lados. Mas quando esse aqui só solicita e o outro simplesmente entrega, não há crime. Ou quando o agente público exige, ele comete agora a concussão e não mais a corrupção passiva, e o particular simplesmente entrega, também o particular não comete crime, só o agente público. Fechou? Beleza? O item D, professor. O item D diz o seguinte: a corrupção passiva somente se configura com a efetiva prática ou omissão da conduta funcional do servidor, já que o chamado ato de ofício integra o tipo penal. Errado, tá, galera? Errado. Porque é o seguinte: o funcionário público, quando ele solicita essa vantagem, ele solicita para quê? Ele solicita, lógico, para não praticar o ato legal que ele deve praticar, ou para retardar, ou para deixar de praticar, para cometer uma dessas 3 condutas. Mas não necessariamente ele precisa deixar de fazer essa conduta, não. Vamos supor que o agente de trânsito que pede uma vantagem devida para não fazer a multa, aí o cara vai e entrega o dinheiro. Aí ele vai e mesmo assim faz a multa. Ele comete o crime? Comete, porque quando ele solicitou, já consumou a corrupção passiva. Então, quando ele solicita e ele recebe essa vantagem devida, e ele realmente não aplica a multa, observe que o dano à administração pública é maior ainda, porque além dele ter sido completado, ele ainda deixou de praticar o ato que deveria praticar. Então aqui, na verdade, ele comete corrupção passiva, só que vai ser majorado, vai ter um aumento de pena. E aqui a questão está dizendo que, pelo contrário, ele tem que deixar de praticar o fato para consumar o crime. Negativo, já decora isso. Decora não, aprenda, entenda. A corrupção passiva ela está consumada ao solicitar, ao receber ou aceitar, independentemente dele deixar de praticar o ato que ele deveria fazer, tá? Porque se ele deixar, aí vai ser aumentada a pena dele, fechou? Então o item D está errado. O item E diz: quem oferece dinheiro a perito para que elabore laudo favorável à sua pretensão comete crime de corrupção ativa do 333. Não, tá, galera? Quando é o perito, quando é testemunha, né, é um crime aqui que não vai ficar dentro dos crimes funcionais propriamente dito, vai ser um crime contra a administração da justiça, né? É uma corrupção ativa especial, lá do 343 do CP. Questãozinha muito boa, item errado, mas você já mataria aqui, porque o C está muito correto, é o gabarito aqui da nossa última questão. Beleza, galera? Então, turma, ó, foi essa a nossa hora, né? Espero ter ajudado. Trouxe 10 questões, todas da banca CESP, todas que estão dentro do seu edital. Né? Trouxe aqui a explicação, a fundamentação jurídica de cada uma delas e pretendo, com isso, ter ajudado a conquistar o entendimento e da disciplina, que a nossa meta é fazer você gabaritar o penal na sua prova, viu, galera? E aí, se tiver restado alguma dúvida, me chama lá no Instagram, vou colocar aqui de novo meu Instagram, me chama lá no Instagram. Toda essa questão aí, me explica melhor e tal, o que é que você acha. E se você gostou também, bate uma foto aí, marca o professor, que o professor vai repostar, e vai ter o maior prazer em lhe ajudar. E se você não segue, segue lá.
tem sempre dicas e assuntos relevantes aí para o seu estudo, beleza? Então, galera, agradeço a atenção de todos, foi um prazer estar aqui com vocês, tamo junto e até a próxima. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.